do verso 1 ao 5. Polêmica aí. Êxodo 4, do 1 ao 5, diz assim. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estende a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles... Obrigado, querido. É para que eles acreditem que o Senhor, que o Deus, dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Amém? Fique à vontade para se assentar. Quero pensar com os amados nessa manhã sobre como nós podemos trabalhar para romper com a incredulidade. Acredito que por mais que a gente, por vezes, nos neguemos a reconhecer, todos nós, num determinado momento, numa determinada esfera, numa determinada realidade e dimensão, lidamos e lutamos contra a incredulidade. Todos nós. Às vezes a incredulidade se dá pelo fato de que um mês chegou e as contas foram maiores do que o nosso planejamento. O que eu vou fazer? Às vezes acontece. Isso não pode ser um ciclo, né? Acontecer todo tempo. Mas às vezes acontece. Não é assim? Principalmente quando problemas de saúde recaem sobre a nossa vida, realidades que não estávamos planejando. Às vezes a incredulidade se dá quando um problema de saúde nos acomete ou acomete um dos nossos. Incredulidade não apenas pelo fato de Deus curar ou não, restaurar ou não a saúde daquele ou daquela que nos cerca, mas incredulidade se de fato Deus está nos observando, nos acompanhando, caminhando ao nosso lado. Todos nós, num determinado momento, numa esfera, em alguma situação e realidade da nossa vida, lidamos com a incredulidade. Por vezes nós olhamos os discípulos e vemos isso acontecer na vida desses homens que caminharam com Jesus. É bem verdade que Pedro possivelmente é um dos maiores exemplos de homem de fé dentro da palavra de Deus. Mas ele lida com a incredulidade. Tem gente que fala assim, poxa, Pedro, exemplo de fé? Lembre-se que Pedro, dos 12 que estavam no barco, quando Jesus caminhava por sobre as águas, foi o único que saiu do barco e caminhou sobre as águas. Mas, mesmo diante dessa experiência, o que passou em seu coração e sua mente? A incredulidade. Ele começa a submergir, porque ele olha para as circunstâncias, olha para a realidade ao seu redor e teme por aquilo que estava vindo sobre ele. E a verdade é que, por vezes, precisamos entender a necessidade e a importância de aprendermos a lidar com as situações que nos acometem, com o inesperado, que surge diante de nós, e aprender a lidar e a caminhar cada vez mais em direção a uma vida de fé, para que, de fato, o Senhor possa ser glorificado e exaltado na nossa vida. Talvez esse exemplo, esse texto, mostre para nós o que é uma jornada de fé, o que é vencer e romper com a incredulidade. É interessante que nós olhamos para esse texto e vemos Moisés lidando com as suas limitações, apresentando as suas dificuldades a Deus,
questionando se de fato ele era capaz ou não para liderar o povo em direção àquilo que Deus havia de realizar na vida da história da nação de Israel, mas ele não apenas apresenta essas desculpas, essas dificuldades, como um sinal, vamos dizer assim, como uma iniciativa de alguém que fugia da responsabilidade que era outorgada a ele, mas como alguém também que tinha desafios na sua fé para vencer. Precisava romper com a incredulidade. E é interessante que até aqui nós vemos que a vida e a história de Moisés era direcionada por algo ou por uma realidade espiritual que começa a ganhar contornos diferentes a partir desse encontro. Por quê? Porque Deus começa a se revelar. Uma das coisas que nós precisamos entender é que toda jornada de fé, ela não é precedida por uma confiança que é despertada de forma, vamos dizer assim, espontânea em nós, mas é precedida por uma manifestação de Deus que deseja nos chamar para perto dele. Até mesmo o fato de nós termos fé no Senhor é uma iniciativa de Deus. O relacionamento que nós desenvolvemos com Ele não é vamos dizer assim, uma realidade que nós buscamos por nós mesmos, mas é um passo que Deus dá em direção ao homem. Não é à toa que Romanos vai dizer o quê? Que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda pecadores. Não havia uma predisposição em nós, mas Deus partiu em direção a cada um dos seus escolhidos, seus amados, daqueles que Ele ama. Então, quando eu olho para esse texto, eu posso perceber isso. Moisés, vendo Deus se revelar, o Deus que no próprio texto que nós lemos vai ser reconhecido e conhecido por Moisés como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso mostra que até então esse Deus não era o Deus com o qual ele se relacionava intimamente. Ele conhecia as histórias, possivelmente sabia das grandes realizações de Deus, mas ainda não tinha essa profundidade no relacionamento. Era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sabe o grande problema de muitos de nós para vencermos ou rompermos com a incredulidade é entendermos a importância de confiarmos e nos relacionarmos com esse Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos amigos, o Deus daqueles testemunhos e maravilhas que ouvimos falar que o Senhor Todo-Poderoso realizou na vida de tantos homens e mulheres ao longo da história. Mas precisamos também aprender a nos relacionar com esse Deus que se revela. Em algum momento, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó precisa tornar-se, de fato, o seu Deus. Aquele com quem você se relaciona todos os dias. Aquele com quem você estabelece um diálogo, um relacionamento, uma vida de intimidade. Todos nós, em muitos momentos e situações da nossa vida, por vezes agimos e caminhamos numa trilha de incredulidade, porque, de fato, não temos desenvolvido esse relacionamento de intimidade com Deus. Porque é o Deus que fez maravilhas no passado e que grandes coisas realizou na Bíblia, mas que, de fato, não tem sido o Deus com o qual nós nos relacionamos. Tenho lido um livro, Orações Perigosas, do Craig Groeschel. Né? Interessante que ele vai falar sobre justamente a verdade da vida de oração de muitos de nós, por vezes, na nossa vida. Orações que nós apresentamos a Deus que não refletem a intimidade e o profundo do nosso coração. Orações que, por vezes, seguem o cronograma de palavras belas, de, vamos dizer assim, etapas que precisam ser seguidas, né, que a gente aprende a partir da leitura e da percepção do Pai Nosso. Né? A oração precisa ter exaltação e glorificação ao nome de Deus, precisa ser um momento também de intercessão por aqueles que estão ao nosso redor. Eu preciso buscar do Senhor as minhas necessidades. Né? Aquela cartilha que a gente aprende, primeiros passos.
Mas por vezes não é a oração que de fato é a expressão do nosso coração. A gente vai olhar para a Bíblia e vai ver a oração de tudo quanto é jeito, não é verdade? Porque tinha gente de tudo quanto é jeito na palavra de Deus. E tinha gente que em suas orações apresentava o seu coração para o Senhor. Isso é uma realidade possível apenas àquele que se relaciona com o Senhor. E lembre-se, esse diálogo, esse relacionamento, ele é, vamos dizer assim, um primeiro passo dado por Deus. Se Deus deu o primeiro passo, é porque, de fato, Ele deseja se relacionar conosco. E, às vezes, a gente precisa trazer à memória essa verdade. Porque, em determinadas situações e circunstâncias, a gente pensa assim, Deus não se importa muito comigo. Eu não vou orar, ou não vou apresentar minha luta, porque Deus tem mais coisa para fazer. Vocês conhecem alguém multitarefas aqui? Faz várias coisas ao mesmo tempo? É? Aí. Começaram a puxar a sardinha para si, né? As mulheres são mesmo assim, capazes de fazer muita coisa, né? Vou arrumar problema para mim, né, André? É. Mas Deus, amados, Ele ao mesmo tempo que ouve a minha oração, Ele ouve também a sua. Ele não se limita à dimensão humana, não tem as incapacidades que nós temos. Então o diálogo precisa e deve ser desenvolvido para que a gente, de fato, possa ser capaz de romper com a nossa incredulidade. Você crê naquele com quem você se relaciona, ou não é assim? Você crê no seu esposo, na sua esposa, acredita valor e confiança a ele, ou a ela, ou aos filhos, porque você se relaciona. E ainda assim, às vezes, pode ser que a confiança seja rompida, quebrada. Agora, Deus é assim? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele é confiável, não em algumas circunstâncias, mas em todas. Por isso o relacionamento é importante. Deus nos convida a crer no seu amor, na sua autoridade, no seu poder, na sua glória, no seu cuidado. Como a canção diz, né? Deus está cuidando de mim. E, de fato, Deus está cuidando de nós. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus se revelando a Moisés como uma expressão do seu cuidado, do seu amor, da sua graça para com o povo. E se Deus faz isso, é porque, de fato, Ele deseja revelar-se a nós como alguém que nos ama, que cuida de nós e que deseja nos chamar para perto. Deus se revela a Moisés não apenas para buscar um relacionamento, mas também para dar início a um movimento. Eu acho interessante esse texto. Por quê? Deus se revela a Moisés para que Moisés fosse levantado em meio à nação como libertador. É isso? Como aquele que conduziria o povo de Israel rumo à liberdade, a uma nova história, a um novo ciclo, a uma nova etapa. Deus se revela a nós, amados, para que um movimento aconteça. Se você deseja que Deus se revele a você, para tudo aquilo que você absorveu e aprendeu dele fique com você, você está buscando relacionamento com outra pessoa que não Deus. Deus, Ele quer se relacionar contigo para que a partir dessa relação, um movimento, algo diferente possa começar a acontecer. Foi assim na história de todos os homens da palavra de Deus e é assim nos nossos dias. Sabe, pastor Carlito Paz, ele usa uma ilustração muito interessante, né, acerca dos crentes que aprendem e retêm ao longo de anos conteúdo bíblico, mas que não, vamos dizer assim, de certa forma, transmitem isso. Ele compara a obesos espirituais, que tem bastante energia, bastante conhecimento,
acumulado e não compartilhado. Deus, amados, quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe dele. Amém? Então Deus se revela, busca um relacionamento para o movimento, para algo acontecer. Você quer se relacionar com Deus? Prepare-se para trabalhar para Ele. Isso não quer dizer que quem trabalha em nome dele se relaciona com Ele também não, tá? Mas quem se relaciona com Ele, trabalha para Ele. Mas é interessante que esse texto não apenas a gente aprende que para, de fato, sermos capazes de romper com a incredulidade, precisamos estabelecer um diálogo, um relacionamento com Deus. E a prova disso é que Deus vai em direção a Moisés, se revela a esse homem, né, e o diálogo começa a fluir, começa a acontecer. Mas para, de fato, rompermos ou sermos capazes de romper com a incredulidade, precisamos também romper com a descrença que nos cerca. O mundo crê nos nossos dias em Deus? Fala que Deus existe, mas crê em Deus? Na maioria das vezes? Até porque crer não é só confiar. Não é, ou pelo menos não é só apenas declarar e saber que ele existe. Né? Não é à toa que a palavra vai falar que se você crê em Deus, faz bem, mas até os demônios creem e estremecem. Mas uma coisa importante que precisamos nos lembrar é que quando a palavra vai nos chamar a atenção para crer em Deus, a expressão, a palavra originada ou usada no original, geralmente vai denotar ou vai ressaltar a importância de uma confiança que é, vamos dizer assim, acompanhada de atitudes. Todo aquele que crê precisa verdadeiramente, por meio de suas ações, revelar sua crença. Até porque hoje o que mais a gente vê é a gente falando que crê em Deus, mas não vive e nem se relaciona com esse Deus. Não é verdade? Romper com a descrença que nos cerca. Olha porque aquilo que o texto diz. Olha o que Moisés vai apresentar enquanto questionamento ao Senhor. No capítulo 1, Moisés diz assim, no versículo 1, perdão. Moisés respondeu: "E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não apareceu a você." Sabe, gente, Moisés está começando a estabelecer um diálogo mais íntimo e mais profundo com Deus através de uma manifestação miraculosa do Senhor. O que acontece no capítulo anterior? Deus se revela a Moisés no meio de quê? De uma sarça ardente, de um arbusto, né, que queimava, mas não se consumia. Vocês já viram algo parecido acontecer? Então, você há de concordar comigo, se você presenciasse uma cena como essa, você ficaria maravilhado, não ficaria? Ainda mais pelo fato de você estar caminhando, vamos dizer assim, pastoreando, exercendo o seu ofício, pastoreando as ovelhas, no meio do nada, e de repente uma cena como essa, surge diante dos seus olhos. Eu acredito que você ficaria maravilhado e talvez, até corresse, né? Até fugisse. Não é? Ou não é assim? Ficaria com medo. Moisés, não, ele vai em direção à sarça, à curiosidade, né? E aí ouve de Deus o quê? Tira as sandálias dos pés, porque a terra onde você pisa é santa. E aí Deus começa a se revelar a Moisés. Agora, queridos, pare e pense comigo. Nesse mesmo diálogo, diante dessa cena maravilhosa, Deus chama Moisés para libertar o povo e Moisés fala: e se eles não acreditarem em mim? Moisés, de certa forma, estava sendo contaminado pela descrença e incredulidade que cercava o meio dele.
Deus se revelava a ele, Deus se manifestava, mas a fé e a esperança, de fato, não era uma realidade presente no coração dele. Ainda não era uma coisa viva na sua história, no seu coração, na sua realidade. Fé é fruto de consciência real de quem Deus é. Possivelmente Moisés olhava para Deus e via o Deus da sarça, mas não ainda o Deus dos milagres. Se você acompanhar o texto, Deus vai se manifestar de 3 formas especiais para gerar no coração de Moisés fé, mas para mostrar para ele que ele estaria o acompanhando caso o povo descresse. Você vai ver no texto que nós acabamos de ler, no capítulo 4, que a primeira manifestação é o quê? A vara se tornar em cobra, serpente. Logo depois, o que Deus mostra? Ou através de que realidade Deus mostra o seu poder a Moisés? Coloca a mão na roupa, ele tira, a mão estava o quê? Leprosa. Depois retorna com a mão estava restaurada. E logo depois, o que ele faz? A água transforma em sangue. Deus se revela, ele vai continuamente se revelando a Moisés, com o fim de chamar a atenção dele e a atenção do povo para uma vida de fé e confiança no Senhor. Uma das coisas que nós podemos acreditar e de fato experimentar na nossa relação com o Senhor é que essa relação pode ser contínua, crescente e gradual. Deus não se revela aqui e pronto, acabou o poder dele. Não tem mais nada para ele fazer ao longo dos nossos dias que nos seguem. Não, Deus ainda tem muita coisa a fazer. Basta que confiemos. Deus operou lá atrás na sua vida, amém? Nossa, tá de novo, né? Deus operou lá atrás na sua vida, amém? Tá bom? Não precisa de mais nada? Deus não tem mais nada a fazer? Pelo contrário, amados, tem muita coisa ainda Deus a revelar. Tem muita coisa. Portanto, seja capaz de romper com a descrença que cerca você. O mundo não crê porque não se relaciona. Mas se eu e você nos relacionarmos com esse Deus, nós viveremos de fé em fé, para a glória do Senhor. Amém? A fé precisa ser o ponto de partida para a transformação. Mas uma outra realidade é que nós somos capazes de romper com a incredulidade quando nós temos sensibilidade para reconhecer a grandeza de Deus. Para a gente dura, inflexível, caminhar em fé é difícil demais. Por quê? Porque uma das coisas que nós, ao nos relacionarmos com Deus, nós aprenderemos é que nós somos muito pequenos diante desse Deus Todo-Poderoso. E que para nos relacionarmos com Ele, precisamos abandonar cada dia mais a vaidade, a arrogância, a inflexibilidade, a dureza, para que Deus opere em nós. Inflexibilidade, gente que é inflexível, tem dificuldade para se relacionar com as pessoas ao redor. Só a sua verdade é absoluta, só as suas escolhas são relevantes, só aquilo que atende o seu padrão é de fato importante, a opinião do outro é do outro, não me interessa. Já conversaram com gente assim? Inflexível. Sua verdade é absoluta, insensível para reconhecer a grandeza de Deus. Moisés está diante de Deus, que se manifesta na sarça, que milagres opera na vida dele, diante dos seus olhos. E agora ele tem dificuldade para reconhecer essa grandeza e essa autoridade, essa soberania de Deus. Porque o relacionamento ainda não era profundo, não era tão íntimo. Sabe,
se nós desejamos de fato romper com a incredulidade, precisamos reconhecer a grandeza de Deus. A grandeza, a soberania, a majestade, a glória do Senhor. Sabe, a sarça revela para Moisés a voz ou a grandeza de Deus por meio da voz, a necessidade do povo. A sarça também revela, porque a sarça, lembra? Ela foi o ponto de partida para chamar Moisés para o relacionamento, mas também para o movimento, porque havia uma necessidade na vida do povo, mas também para um chamado ministerial. Toda a revelação de Deus é gradual para nos levar a ouvir a sua voz, nos chamar ao reconhecimento da sua grandeza, da sua soberania, nos revelar uma necessidade, seja ela pessoal ou coletiva, seja essa necessidade minha, seja sua, ou seja do todo, mas também para um chamado ministerial. Deus se revela para nos chamar para algo, para a realização de uma tarefa, de uma missão. Senão, nós vivemos um evangelho contemplativo, sabe? Meio zen. Conversaram com alguma pessoa meio zen, assim, meio contemplativa? Antigamente chamava de hippie, né? Já conversaram com alguém assim? Eu já. Rapaz, depois é um diálogo para muito tempo, né? Mas é meio transcendental. Aquela coisa meio voando, né? Meio alucinado. Deus não nos chama para um evangelho apenas de contemplação, não, amados. O que Deus nos chama? Para a gente provar e ver que o Senhor é bom, provar e ver. E a partir dessa relação, viver a nossa missão. Deus se revela a Moisés com o fim de mostrar sua soberania, sua grandeza, sua majestade, mas para chamá-lo também para o ministério, para a missão, para a tarefa. E é interessante que Deus não abre mão de Moisés de forma alguma para a missão. Porque só Moisés poderia realizar aquela missão? O que vocês acham? Não. Ele poderia chamar outra pessoa. Não é verdade? Usou Arão. Também, em algumas circunstâncias. Poderia ter usado outra pessoa. Poderia ter se revelado a Arão, e talvez quando se revelasse a Arão, Arão não falasse, não, eu sou pesado de língua, né? Como algumas versões, né? Eu tenho dificuldades na fala. Eu tenho desafios pessoais. Eu tenho problemas a tratar. Talvez Arão não dissesse, não apresentasse essas desculpas. Mas Deus chama Arão. Por quê? Porque Deus queria Arão. Não, perdão, Moisés. Deus chama Moisés. Porque ele queria Moisés. E ele chama você porque ele quer você. Ele desafia você porque ele tem propósitos na sua vida. Ele quer usar a sua vida. Ah, podia ser outra pessoa? Podia, mas ele chamou você. Concorda comigo? Pode outra pessoa realizar isso aí na igreja, pastor? Chama outra pessoa? Não, às vezes Deus chamou você. Vocês acham que em algum momento, em alguma circunstância, eu também não falei assim, eu tenho mais gente capaz? E eu tenho. Bastante. Mas Deus chamou. Agora, o problema é de vocês. Não meu. Então, amados, ouvir a voz de Deus. Precisamos romper com a incredulidade no que diz respeito à nossa insensibilidade em reconhecer a grandeza. Precisamos romper com a incredulidade no que diz respeito à nossa dificuldade de responder ao chamado. Precisamos romper com a incredulidade na insensibilidade em reconhecer a necessidade ao nosso redor. Mas precisamos romper com a incredulidade também, desenvolvendo uma vida de obediência absoluta. Absoluta. Sabe, queridos, Moisés foi chamado por uma obediência absoluta.
Vá comigo no mesmo capítulo, a partir do versículo 24. Mesmo capítulo, versículo 24. Diz assim: numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou, o que diz aí na sua versão? Matá-lo. Versículo 25. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Sabe, queridos, é interessante porque Deus chama Moisés, mas o chamado de Moisés iria impactar e atingir o quê? A sua casa. E Deus desafiava Moisés a obedecer de forma plena, de forma completa, integral, aquilo que a sua palavra dizia. Algum tempo atrás, Deus havia estabelecido como sinal de reconhecimento do povo de Israel em relação aos outros povos a marca da circuncisão para os homens. Moisés era filho de Israel, era da nação. Seu filho, por descendência, era o que também? Da nação de Israel. E precisava se submeter também a esse sinal, a essa marca. Mas se você acompanhar comigo a história de Moisés, parece que Moisés tinha uma dificuldade para pequenas tarefas. Consegue acompanhar comigo? Toca na pedra. Toca. E bate. Ele tinha facilidade para grandes missões, mas para pequenas tarefas, às vezes, ele tinha uma certa dificuldade. Sabe, às vezes, queridos, a gente tem uma dificuldade muito grande também para pequenas coisas, para observar pequenos detalhes, para estarmos, de fato, atentos a pequenas realidades, sabe? Nos atentamos para grandes coisas, grandes sinais, mas e os pequenos? Os pequenos detalhes. Ninguém cai, vamos dizer assim, com problemas relacionados, por exemplo, à droga, sem pequenas doses. Ninguém cai no pecado, vamos dizer assim, sexual, sem antes estar à toa no terraço olhando a mulher dos outros, ou o homem dos outros. Pequenos detalhes que por vezes deixamos de observar. Agora, quando nós aprendemos a importância de uma vida de obediência plena, integral, completa, de uma plena submissão, absoluta obediência, nós nos atentamos para os pequenos e grandes detalhes. É interessante que o texto diz que Moisés seria repreendido e castigado por Deus, porque o desejo de Deus que Moisés operasse a missão não era maior do que o desejo de Deus de que ele vivesse uma vida de plena obediência. Às vezes a gente confunde essa verdade. Acreditamos que por trabalharmos para Deus, não precisamos obedecer tanto assim a Deus. Dá para viver uma vida parcial, como se Deus estivesse mais interessado naquilo que a gente faz do que na nossa obediência, do que na nossa relação de intimidade. Nada supera a obediência e a intimidade. Deus não está mais interessado naquilo que a gente faz do que naquilo que a gente apresenta e oferta para Ele. Uma vida de obediência é uma vida de oferta, é uma vida de dedicação, é uma vida de relação integral com o Senhor, é uma vida de absoluta disposição para ouvir a voz do Senhor.
Romper com a incredulidade não é um caminho que trilha aquele que faz escolhas, vamos dizer assim, aonde deve ou não deve obedecer. Aquilo que deve ou não deve se submeter em relação à palavra de Deus. A absoluta obediência é aquilo que Deus espera de nós. Ele esperava isso de Moisés. Apesar da missão grandiosa que ele tinha para Moisés, ele, vamos dizer assim, seria repreendido e castigado por Deus, porque não havia observado algo tão, vamos dizer assim, aos olhos humanos, pequeno possivelmente, mas que Deus esperava que ele fosse capaz de se submeter e obedecer. Portanto, queridos, romper com a incredulidade é um caminho que trilha, viver uma vida de fé, é um caminho que trilha aquele que aprende a importância de obedecer. Não é à toa que a palavra já diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Talvez Moisés, se não obedecesse, veria castigo vindo sobre a casa dele. E é interessante que a esposa chama a atenção dele para esse detalhe. A esposa chama a atenção dele para a importância disso. Por quê? Porque às vezes a gente está tão distante, vamos dizer assim, tão desatentos à necessidade de obediência, de algum detalhe que precisamos observar, e passa despercebido por nossos olhos a importância de viver uma vida plenamente dedicada e entregue ao Senhor. Portanto, que nessa manhã possamos romper com a incredulidade, viver uma vida de fé, obedecendo ao Senhor em todas as circunstâncias, porque é melhor de fato obedecer do que sacrificar. Vamos orar? Seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia sobre nós. Ó Deus, muito obrigado porque nesse dia o Senhor nos chama, ó Pai, a viver uma vida de fé, uma vida de relacionamento íntimo contigo. Até porque, ó Deus, o Senhor tem uma revelação grandiosa, algo especial a manifestar a nós e através de nós. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos crescer cada dia mais em fé. Ó Deus, nos ajude em nossa incredulidade, em nossas dúvidas e incertezas, ó Pai. É verdade, ó Pai, que por vezes até mesmo orar, ó Pai, é algo que não sabemos fazer como convém, mas nós te louvamos porque o passo é dado pelo Senhor, o teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sinal, prova de que o Senhor deseja verdadeiramente nos chamar cada vez mais para perto de ti, para a vida de plena confiança e relacionamento contigo. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, nos ensine a caminhar em fé, a obedecer ao Senhor em todas as circunstâncias, crendo, ó Pai, que aquele que começou uma boa obra é fiel para completá-la até o dia final. Ajude-nos nesse dia e nos fortaleça. É aquilo que nós pedimos, oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.